Existe uma história na matemática de um matemático judeu que foi preso em um campo de concentração. E lá, como ele estava naquele ambiente e não tinha muita coisa para fazer, ele decidiu testar alguns princípios matemáticos. Então, ele tinha acesso a uma moeda e quis ver quais são as chances de uma moeda dar cara ou coroa. Porque, a princípio, a gente tem duas alternativas e um lançamento. Então, eu vou lançar uma moeda para cima, ou ela vai cair de um lado da sua face, né, ou ela vai cair com a outra face virada para cima. Então, a princípio, são duas alternativas para cada lançamento. Então, eu tenho uma chance em duas. Então, esse matemático fez 10 lançamentos. Então, o que a gente pode esperar de 10 lançamentos? É que 5 lançamentos sejam com cara e 5 lançamentos sejam com coroa. E não foi esse resultado que ele encontrou. Ele viu que essa distribuição de probabilidade, ela não estava de 50% para cada lado ali na hora que ele estava observando os eventos. Meio que ele tinha feito uma conta de como o futuro iria se comportar e na hora que ele observou os eventos não estavam respeitando o que ele achou que ia acontecer no futuro. O presente não se comportou como o que ele achou que iria acontecer no futuro. Então, ele continuou fazendo esses lançamentos para 100 vezes, para 1000 vezes, para 10.000 vezes. E aí esse matemático criou o que a gente chama de lei dos grandes números. A lei dos grandes números é a ideia matemática de que a probabilidade ela só vai respeitar a distribuição que você encontrou no seu cálculo se houverem muitas tentativas. Você tem que fazer vários lançamentos, você tem que fazer 10.000 lançamentos para que 50% dos resultados sejam para cada lado. Por quê? Uma moeda, ela não tem um dispositivo interno de memória que lembra qual que foi a última face virada para cima. Tipo, ela não fica contabilizando assim, não, já caí 5 vezes para cima, agora eu vou cair 5 vezes para baixo. Não é assim como uma moeda funciona. Mas, se você fizer uma longa sequência de eventos, se você lançar essa moeda para cima 10.000 vezes, ela, com o passar do tempo, o tempo vai agir a favor da sua probabilidade e aí você vai chegar naquele número que você espera, 50% para cada lado ou alguma coisa muito perto disso aqui. Isso aqui é a lei dos grandes números. E a partir daqui a gente tira umas informações, umas interpretações inteligentes para os nossos negócios. Vamos seguir aqui nesse pensamento ainda sobre a moeda. Suponha que você esteja fazendo uma sequência de apostas aí. E aí você vai fazer 10 lançamentos dessa moeda. Se você lançou essa moeda 8 vezes, e nessas 8 vezes sequenciais você chegou no mesmo resultado, por exemplo, você lançou 8 vezes e você chegou 8 vezes em cara, e aí você vai lançar essa moeda por uma 9ª vez, qual resultado você aposta? Se essa for uma moeda não viciada, que significa que ela não tende para um lado, ela tem os dois lados com chances iguais ou com chances equivalentes, se você lançou 8 vezes e obteve o mesmo resultado e vai lançar uma 9ª vez, matematicamente falando, nessa 9ª vez, as chances continuam sendo 50-50. Você lançou poucas vezes. A lei dos grandes números ainda não foi estabelecida. A moeda não está lembrando o que aconteceu. Você só vai obter essa média de 50% ao longo do tempo. Agora, por que eu estou falando sobre isso aqui? Eu estou falando aqui sobre a lei dos grandes números para falar sobre a maneira como a gente analisa risco dentro dos nossos empreendimentos imobiliários. É muito fácil a gente obter um resultado positivo e querer acreditar que o nosso resultado positivo aconteceu porque nós adotamos um processo que foi acertado, um processo que foi correto. E a gente tem que criar o hábito de fazer a desassociação. Eu li um livro uma vez em que a autora diz o seguinte: não é possível você interpretar, não é possível você analisar uma decisão por meio do seu resultado. O resultado de uma decisão não reflete a qualidade do processo decisório. É muito importante a gente entender o que isso aqui significa. A gente pode fazer as coisas do jeito certo e dar errado. E a gente pode fazer as coisas do jeito errado e dar certo, porque existe um fenômeno que acontece nas nossas vidas, que é a sorte. Você aí pode dar o nome que você achar que é conveniente para a sorte. Algumas pessoas que são mais matemáticas, como eu, dão o nome de sorte ou azar mesmo.
Existem umas chances de dar certo ou umas chances de dar errado. Algumas outras pessoas falam que é a vontade de Deus. Então, Deus queria que acontecesse ou Deus não queria que aquilo ali acontecesse e foi melhor que não tivesse acontecido porque tal coisa depois aconteceu. Você dá o nome que você quiser, mas é importante perceber que nada do que a gente faz aqui é certo. Nada do que a gente faz aqui envolve certeza. É sempre envolvendo chances. Então, quando a gente pensa em lançar um loteamento, chega a ser interessante, o tanto que a gente acredita que vai dar certo, porque a gente vai lá e contrata uma área, a gente vai lá e desenvolve um projeto em cima, a gente faz investimento, a gente faz relacionamentos comerciais, a gente faz relacionamento na prefeitura, faz aprovação, faz registro e vai para a venda acreditando que aquilo ali vai dar certo. E assim, as chances de dar certo, elas precisam, né, é tipo um termo de condição de existência. As chances de dar certo precisam ser inferiores às chances de dar errado. As chances de dar errado, elas sempre são superiores às chances de dar certo. Porque essa aqui é uma atividade que é arriscada. Se isso aqui não fosse arriscado, não seria lucrativo. Se as chances de dar certo sempre fossem superiores às chances de dar errado, todo mundo estaria fazendo loteamento e isso aqui deixaria de ser uma atividade lucrativa. Agora, como as chances são ali baixas, perto de 50%, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, né? Mas flutuando ali, e eu acredito que tende a flutuar para baixo da metade, isso aqui se torna uma atividade que é rentável. Eu sempre insisto nesse ponto com os meus alunos. Se a maioria das coisas que você faz na vida dá certo, é porque você está tentando coisas em pouco volume, você está tentando pouco, porque a lei dos grandes números ainda não entrou em efeito. A maioria das coisas que a gente faz dá errado. Mas aí, como a gente tenta em volume, as coisas que dão certo superam aquelas coisas que dão errado no seu resultado final. Um ponto-chave para entender isso aqui é tentar criar um ambiente que seja favorável para o erro. Você vai fazer um loteamento e talvez ele dê errado. Você vai fazer um investimento imobiliário e talvez ele dê errado. O que acontece com você, o que acontece com a sua empresa ou com o seu patrimônio no caso de esse empreendimento não dar certo? Você está fazendo aí esse grande projeto, esse grande investimento, mas quais são as consequências do problema? Quais são as consequências do erro? Na medida em que a gente reduz o que você vai perder se o empreendimento der errado e o que você vai ganhar se o empreendimento der certo, você começa a criar um ambiente que é interessante para a sorte. Você vai criando um ambiente em que se der sorte vai ser muito bom e se der azar não vai ser tão ruim assim. A gente chama esse tipo de análise de convexidade. Né? O que é convexidade? Se as coisas mudarem, você perde pouco, e se as coisas derem certo, você ganha muito. Isso aqui que é um ambiente de convexidade. Como é que a gente faz isso nos loteamentos? Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas esses exemplos eles não são diretrizes porque depende de outras análises de risco. Mas um jeito de a gente aumentar a convexidade das nossas chances em vez de adquirir uma área para um loteamento, em vez de fazer um PIX e uma escritura de compra e venda, a gente faz um contrato de opção ou um contrato de permuta, que é como a gente normalmente chama. O contrato de permuta é aquele em que a gente propõe para uma pessoa que nós iremos fazer um negócio ali em cima. Mas não existem grandes consequências negativas caso a gente não dê prosseguimento nesse negócio. Porque esse contrato ele é uma opção em contraponto a uma obrigação. O contrato, quando você adquire uma propriedade, você tem a obrigação do pagamento. Você tem que pagar por aquela propriedade ou você já pagou por aquela propriedade. Então, esse recurso já saiu do seu caixa. Se aquilo ali der errado, você meio que está se expondo naqueles valores. O contrato de opção ou o contrato de permuta, em vez disso, ele te dá essa opcionalidade. Eu falei no vídeo de ontem que opção não significa, no vídeo de antes de ontem, opção não significa que se você quiser você não paga, se você não quiser você não paga, não é isso. A opção, ela diz que você só vai pagar se determinada coisa acontecer. Então, você só vai pagar o terrenista se determinada coisa acontecer, que é você tiver faturamento. Se você não tiver faturamento, você não tem que pagar o terrenista. Ou se você vai fazer uma permuta física, você só vai pagar o terrenista se essas unidades foram concluídas. Se elas não forem concluídas, você não tem que pagar o terrenista. Geralmente, a gente não consegue fazer uma opção de graça. Existe um custo no contrato de opção. Então, você vai fazer uma permuta, mas caso
esse empreendimento não dê frutos, caso não exista prosseguimento desse empreendimento, vai existir uma multa rescisória de R$100 mil para o terrenista. Tem que ter um custo nesse contrato, porque as pessoas não vão achar interessante assinar esse contrato com você. Tem que ser interessante para elas assinarem esse contrato. Mas você observa que agora você cria uma convexidade no seu negócio. Se esse loteamento der errado, você acaba não perdendo tanto dinheiro lá, nessa área, porque você não teve que comprar essa área à vista. E se ele der certo, você vai ter o VGV, né? Vai ter pelo menos a sua porção do VGV. A outra porção do VGV vai ser destinada lá para o terrenista. É claro que, para ter essa postura de convexidade, você está tendo que pagar um preço, e o preço disso é um percentual no resultado do empreendimento. Um outro jeito de adicionar convexidade nos nossos empreendimentos, e eu inclusive falei sobre isso também no vídeo antes de ontem, quando eu falava sobre gestão financeira, é o jeito que a gente encontra uma solução de capital para o nosso empreendimento. A gente tem basicamente duas soluções, que é encontrar uma solução de capital por meio da captação de dívida, que é quando a gente vai até um banco e pega um empréstimo com o banco, ou a gente pode captar isso com terceiros, com o nosso próprio capital ou lá com investidores. Quando a gente faz com dívida, o conceito aqui é basicamente que existe um contrato que te obriga a fazer esse pagamento e coisas ruins irão acontecer com você se você não concluir esses pagamentos. Então, você vai lá no banco e pega R$300 mil emprestados. Se você não concluir esses pagamentos, pode ser que você tenha dado uma propriedade em garantia e o banco vai executar essa garantia. Ou então, o seu nome será negativado. Ou então, vai correr um processo judicial na esfera civil. Quer dizer, existem algumas coisas ruins que podem acontecer com você se você não honrar os seus pagamentos, porque você tem um contrato que te obriga a fazer aqueles pagamentos. Em contraponto a isso, existe lá o patrimônio líquido, que é o equity, que é quando você capta recursos com investidores. Quando você capta recursos com investidores, você tem a opção do pagamento. De novo, a opção não é que você não paga se não quiser, é só que a opção se contrapõe à obrigação. Na opção do pagamento, você paga se determinada coisa acontecer. Então, quando você capta investidores, em vez de dívida, o que você faz é trazer pessoas para dentro da sua empresa, ou trazer recursos financeiros para dentro da sua empresa, e você só vai reembolsar esses recursos se determinada coisa acontecer. Então, essas pessoas, por causa disso, vão ser mais bem remuneradas do que o banco. O banco, lá na dívida, tem uma taxa pré-fixada que é mais baixa do que a remuneração dos investidores. Porque para os investidores participarem com você dessa opção, eles precisam achar essa opção, esse negócio aqui interessante, essa alternativa aqui interessante. Então, lá na dívida, o nosso custo financeiro é mais baixo e lá no patrimônio líquido, lá no equity, o nosso custo financeiro é mais alto. Mas, então, aqui existe uma maneira da gente se expor também à sorte, a criar esse ambiente propício para a sorte. Como é que a gente faz isso? A gente balanceia a maneira como a gente está captando recursos. Existe muita gente, lá na incorporação imobiliária, onde isso aqui é mais comum, que é captar dívida é mais comum, muitos empreendedores pegam o financiamento de produção para a construção da sua obra e aí executam a obra e a prefeitura demora alguns meses a mais para emitir o certificado de conclusão de obras, o ABITS. E aí os juros continuam correndo, porque existe um contrato, não importa o que aconteça, e esse juros ele acontece porque você tem a obrigação de pagamento e é você que não está pagando. Mas a prefeitura não me deu o ABITS. Mas o problema continua sendo seu e não da prefeitura. O banco quer receber o dinheiro e é você que está devendo e não a prefeitura. Às vezes acontece de essa conta de juros que você vai ter que pagar para o banco porque a prefeitura atrasou chegue ao total do seu lucro. Você acaba com o lucro do empreendimento para pagar a sua conta financeira, porque aqui existe a obrigação de pagamento. Então, quando você capta 100% de dívida para o seu empreendimento, você tem pouco espaço para as coisas darem errado. Isso aqui pode chegar na sua ruína muito rápido. Em contraponto, quando você capta com investidores, esse negócio aqui custa muito mais caro, porque ele te custa a taxa do projeto, ele custa para você a TIR do projeto, ou a emitir do projeto, porque você não vai diluir nada, você vai ter que passar para ele o que o projeto está dando de resultado. Se você está achando essa análise aqui incompleta, eu recomendo que você assista o vídeo que eu publiquei antes de ontem, em que eu explico esse conceito básico da gestão financeira. Lá no vídeo que eu publiquei, eu falo que um projeto tem a função de custeio da operação, custo do capital e o lucro. E aí, nessa parte que é o custo do capital, eu explico essa diferença entre essas duas coisas aqui com muitos detalhes, o que é o equity e o que é o patrimônio líquido. Mas olha só, o meu objetivo aqui está sendo criar um ambiente em que seja favorável
a gente ter sorte, ou que a gente esteja exposto a eventos em que a sorte traga bons resultados para a gente. E como é que a gente faz isso? Impedindo que a sorte ou o azar traga resultados ruins para a gente. Então, se você está numa situação em que você tem que pagar o seu investidor porque você fez um contrato com uma taxa pré-fixada, ou você tem que pagar o banco porque você fez o contrato, as coisas têm que dar muito certo. As coisas têm que acontecer conforme o planejado. E a gente vive num ambiente em que as coisas não acontecem conforme planejado. E eu acho incrível como a gente tem dificuldade em aprender isso aqui. Como a gente tem dificuldade em perceber isso. Eu acho que deve ser alguma coisa da nossa espécie. Porque você pega assim, em 2020, a gente passou por uma pandemia que foi catastrófica. Né? Os governantes, então, fizeram lockdown, falaram para as pessoas usar máscaras e fecharam os negócios, impediram as empresas de funcionarem que não estivessem na categoria de serviços essenciais. Né? O que isso significa, eu não sei. O que é um serviço essencial, eu não sei, mas no país inteiro, ou melhor, no mundo inteiro, as empresas que não eram serviços essenciais fecharam. Elas fecharam as portas durante tantos meses. Você concorda que isso aqui é uma coisa que é absurda? E ninguém tinha previsto esse movimento. A pandemia estava começando lá em 2019, em dezembro, em novembro de 2019 já estava acontecendo isso, e ela chegou aqui no Brasil em março de 2020, e ninguém viu isso acontecendo. Não adianta, ou não adiantou o pessoal fazer seu planejamento estratégico, pensar como eles iriam crescer, como a empresa iria se comportar no próximo ano, quais eram os planos para o próximo ano, porque chega uma variável externa, por exemplo, no caso, uma pandemia, e atrapalha todo o planejamento. Não é que você falhou no seu planejamento, não é que você não antecipou que iria chegar uma pandemia, que eu acho que nem dava para antecipar, porque é tanta variável que a gente tem que monitorar que a pandemia é só mais uma delas, mas beleza. Então a gente foi pego lá em 2020 pela pandemia, isso aqui gerou consequências terríveis para os nossos negócios, para a nossa economia. Eu nem sei se o resultado financeiro para você aí foi positivo ou negativo, se a sua empresa fez mais ou menos dinheiro, não é isso, mas aí, então, esse é o tipo de coisa que pode acontecer, né? A pandemia é um tipo de evento que está por aí e ele meio que sempre acontece na história. Se você for olhar em termos históricos, a gente sempre teve pandemias. E essas pandemias sempre foram caóticas desse jeito. E acontece de vez em quando de ter uma pandemia seguida de uma outra pandemia. Tem uma pandemia lá fortíssima, depois de alguns anos vem e o vírus aparece de novo sobre uma outra forma de uma outra pandemia. Então, é uma coisa que acontece. Será que a gente aprendeu a lição? Lá em 2020, as coisas foram terríveis para o nosso negócio. Será que agora, se aparecesse uma pandemia no início de 2025, as coisas seriam melhores para o seu negócio? Será que o seu negócio está posicionado de uma maneira mais inteligente do que ele estava lá em 2020? Muito provavelmente não, porque a gente não aprende a lição, a gente tem essa dificuldade de aprender a lição. Por exemplo, existia um conceito na administração que era tido como sendo o padrão ouro, que era as empresas manter um estoque enxuto, que era o estoque just in time. Então, as montadoras de carro não precisavam ter galpões imensos com aqueles vários itens de estoque dentro do seu galpão, não. O fornecedor vinha entregando ali todo dia, mantinha um estoque mínimo, isso aqui era uma vantagem competitiva. Quando entrou a pandemia, e aí a pandemia mudou o sistema logístico do mundo e impediu que as coisas acontecessem na velocidade que elas aconteciam, as empresas que não tinham o sistema just in time perceberam que tinham em si uma vantagem estratégica, uma vantagem competitiva. As empresas que tinham o sistema just in time, de estoque enxuto, de sistema administrativo com poucas partes no estoque, perceberam que estavam numa posição de desvantagem para essa guerra comercial. Então, uma das coisas que a gente deveria ter aprendido com a pandemia é que o sistema enxuto, o sistema just in time, não é uma técnica de gestão tão interessante, porque a pandemia prova o contrário, né? O sistema just in time ele é interessante quando tudo está acontecendo bem. A gente só percebe sinais de escassez quando as coisas vão mal. Então, a gente compra as coisas aqui para casa, e aí eu faço as compras e eu compro só o que eu vou gastar naquela semana. Eu nunca acumulo coisas. Eu só vou perceber que existia a necessidade de eu ter acumulado as coisas na minha despensa no dia que eu for no supermercado e já não tiver nada. O fato de a gente acumular as coisas na despensa só é interessante quando você percebe que você não consegue fazer compra nenhuma.
A gente tem que chegar no cenário de escassez para perceber que a nossa postura estava errada. E aí, quando isso aqui acontece, é porque a gente está se expondo a uma situação em que a sorte não será favorável para a gente, em que as chances do universo não serão favoráveis para a gente. Isso aqui é o que a gente tem que evitar dentro da nossa vida profissional. Quando a gente empreende, a gente está alocando uma parte muito importante do nosso patrimônio, do patrimônio da nossa família. Não dá para a gente ficar submetido a esses eventos e achar que todos esses eventos vão acontecer de maneira favorável para a gente. A gente vai ter que pagar um pouquinho na maneira dos contratos de opção, então a gente vai ter que pagar mais para o terrenista do que a gente pagaria se a gente estivesse fazendo uma aquisição. A gente vai ter que pagar mais para os investidores do que a gente pagaria se a gente estivesse fazendo um contrato pré-fixado. A gente vai ter que pagar mais na nossa obra do que a gente pagaria se a gente não estivesse utilizando equipamentos de proteção individual. A gente vai ter que pagar mais porque a gente compra materiais de uma qualidade superior. A gente vai ter que pagar mais porque a gente contrata uma equipe melhor do que uma outra. Isso tudo é tentando melhorar a convexidade do empreendimento. A gente vai adicionando coisas que a gente tem pouco a perder, que são o preço desses contratos, né, esses preços a mais destes contratos, e o que a gente tem a ganhar, que é a lucratividade desse empreendimento dando certo. Bem, eu sei que esse tema ele é um pouquinho abstrato, mas eu acho que é uma discussão que de vez em quando a gente precisa ter. A gente precisa pensar sobre o que a gente está empreendendo, a maneira como a gente está tomando decisões. Se você acha que esse vídeo fez sentido, por favor, adiciona um comentário aqui embaixo falando isso para mim, porque senão eu vou achar que ninguém entendeu o que eu estava querendo dizer. E se você tiver gostado desse vídeo também, faz todo o pacote completo, que é curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, enviar esse vídeo aí para os seus amigos e parceiros comerciais. E te encontro numa próxima oportunidade.